Já parou para pensar em como Caim, um dos primeiros filhos de Adão e Eva, conseguiu encontrar uma esposa e ter um filho, se Adão e Eva eram os únicos progenitores da humanidade? Esse enigma pode parecer desconcertante, mas, ao explorar as entrelinhas da Bíblia, descobrimos respostas intrigantes que ajudam a esclarecer essa questão. Neste vídeo, vamos desvendar esse mistério, e garanto que você ficará surpreso. Portanto, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e vamos ao vídeo. De acordo com o relato de Gênesis, Deus formou Adão do pó da terra e lhe deu vida ao soprar em suas narinas. Logo depois, Deus criou Eva a partir de uma costela de Adão, criando assim a primeira união matrimonial e o início da humanidade. Essa criação marcou não somente o começo da vida, mas também o início do relacionamento entre Deus e suas criaturas, estabelecendo o cenário para a narrativa bíblica que se desenrolaria posteriormente. Após se estabelecerem no Jardim do Éden, Adão e Eva começaram a ter filhos, entre os quais estavam Caim e Abel, dois irmãos que cresceram em um mundo que, embora imaculado no seu início, estava prestes a enfrentar as primeiras provações e dificuldades. Caim tornou-se um agricultor, dedicando-se ao cultivo da terra, enquanto Abel se tornou pastor de ovelhas, cuidando de seus rebanhos. Com o passar do tempo, ambos os irmãos decidiram oferecer sacrifícios a Deus como uma forma de adoração e gratidão. Caim trouxe frutos da terra, enquanto Abel apresentou o melhor de suas ovelhas, incluindo as partes mais gordurosas e valiosas. Essa demonstração de devoção refletiu o coração sincero e a dedicação de Abel em agradar a Deus. Entretanto, o Senhor olhou com favor para a oferta de Abel, enquanto a de Caim não foi aceita. Embora a Bíblia não especifique a razão exata para essa diferença, muitos interpretam isso como uma questão de atitude e da qualidade das ofertas. A contribuição de Abel se destacou por ser o melhor que ele possuía, enquanto a de Caim foi considerada inferior. Essa aceitação e rejeição geraram em Caim um profundo descontentamento e uma raiva crescente. Sentindo-se frustrado, ele não apenas se entristeceu, mas também deixou que sua ira se transformasse em inveja e rancor contra seu irmão. Deus, percebendo a agitação emocional de Caim, o alertou sobre o perigo que sua raiva representava, orientando-o a dominar esses sentimentos para não sucumbir à tentação. Essa advertência divina tinha a intenção de prevenir Caim de se entregar ao pecado, oferecendo-lhe uma chance de arrependimento e mudança. Movido pela ira e pela inveja, Caim chamou Abel para ir a um campo isolado. A tensão entre os irmãos aumentou, consumido pela raiva, Caim atacou e matou Abel brutalmente. Esse ato de violência representou a primeira morte registrada na história, trazendo uma nova dimensão de pecado e sofrimento à criação de Deus. Após o assassinato, Deus confrontou Caim, questionando-o sobre o paradeiro de Abel. Caim, tentando encobrir seu crime, respondeu de forma indiferente: "Não sei, sou eu o guardador do meu irmão." Sua resposta não apenas demonstrou sua tentativa de evitar as consequências, mas também evidenciou a falta de arrependimento e responsabilidade. Deus, sabendo da verdade, revelou a Caim as consequências de seus atos. Ele seria amaldiçoado e vagaria pela terra, incapaz de cultivar o solo que antes lhe sustentava. Assim, a maldição de Caim consistia em uma vida de errância e desamparo. Os frutos que antes Caim cultivava com êxito agora se encontravam em ruínas. A reação de Caim à maldição divina revela seu sofrimento e apreensão em relação ao futuro, expressando a angústia de que poderia ser forçado a vagar sem rumo e desprotegido. Ele temia que alguém pudesse encontrá-lo e se vingar pela morte de Abel. Para acalmar essa inquietação, Deus marcou Caim com um sinal, cuja finalidade era protegê-lo de qualquer represália que pudesse ser direcionada a ele. Embora o sinal não seja descrito em detalhes na Bíblia, sua função era assegurar que Caim não fosse assassinado, mesmo diante de sua maldição. Após essa interação com Deus, Caim deixou sua presença e se instalou na terra de Nod, a leste do Éden. A Bíblia relata que Caim teve uma esposa, com quem gerou um filho, Enoque. Também é mencionado que ele construiu uma cidade, nomeando-a em homenagem ao seu filho, o que marca um momento importante na narrativa, simbolizando o início do desenvolvimento de comunidades humanas. Entretanto, surgem questionamentos.
pois o texto bíblico não oferece informações claras sobre como ou de onde Caim conheceu sua esposa. Em Gênesis 4:17, está apenas registrado que ele a conheceu. A ideia de que outros seres humanos já existissem na época de Caim, além de Adão, Eva, Caim e Abel, é uma interpretação que busca aclarar lacunas na narrativa bíblica e abordar a problemática da expansão populacional. O receio de Caim de ser morto por outros seres humanos, junto com a marca de Deus, levanta questões sobre a presença de outras pessoas além dos personagens principais em Gênesis 4:14, onde Caim afirma que seria lançado da face da terra e se tornaria um fugitivo, temendo por sua vida. Esse receio sugere a presença de uma população grande o suficiente para que Caim se preocupasse com a possibilidade de ser encontrado e punido. Logo após, Deus responde a Caim, afirmando que qualquer um que o matasse seria vingado 7 vezes, e coloca um sinal sobre Caim para que ele não fosse ferido por aqueles que o encontrassem. Essas passagens indicam que, dentro da narrativa bíblica, a terra já poderia estar habitada por uma população além da família de Adão e Eva. A inquietação de Caim em ser capturado, juntamente com a intervenção protetora de Deus, sugere a existência de outros seres humanos, indicando uma população considerável e disseminada que, ao lado da linhagem primordial, existia. Uma das teorias menos aceitas propõe que, além da família de Adão e Eva, Deus poderia ter criado outros indivíduos de maneira independente. Os defensores dessa visão argumentam que, para justificar a rápida proliferação da população humana, conforme descrito na Bíblia, seria necessário um número maior de pessoas, visto que apenas os filhos e filhas de Adão e Eva teriam dificuldades em originar uma população tão numerosa. Essa interpretação busca harmonizar a narrativa bíblica com evidências arqueológicas e antropológicas que sugerem comunidades humanas mais amplas na antiguidade, como sociedades complexas e vestígios de habitações que datam de períodos iniciais, sugerindo um cenário populacional mais coeso. No entanto, é vital ressaltar que essa interpretação permanece no campo da especulação e não possui respaldo direto no texto sagrado, que foca principalmente na narrativa da família de Adão e Eva, sem mencionar explicitamente outra população. Outros grupos humanos mencionados na Bíblia não recebem detalhes adicionais sobre a criação, restringindo a narrativa principalmente à família originária. Assim, a discussão se torna bastante específica. Embora certas teorias busquem conciliar a história bíblica com descobertas científicas, elas não encontram respaldo direto nos textos sagrados, permanecendo como hipóteses debatidas entre acadêmicos e teólogos. Por outro lado, uma das explicações mais aceitas sugere que Caim poderia ter casado com uma irmã ou sobrinha, levando em conta as práticas culturais e o contexto da época descritos nas Escrituras.